Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical de saúde, Hora de Saúde, que é transmitido para todo o estado do Pará pela TV RBA, aqui em Belém, canal 13, todo mundo sabe, e neste exato momento para o mundo inteiro pelo link rbatv.dol.com.br ou simplesmente dol.com.br, dol de diário online, dol.com.br, ao vivo. Esse nosso programa, todo mundo sabe, vai para o mundo todo, para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Europa, para a África, para a Ásia, para a Austrália. Então, todo mundo está nos vendo agora e esse nosso programa tem o apoio da Neurogênesis, que trata todas as doenças neurológicas na nossa região. E o convidado de hoje é um super convidado. É o professor Alessandro Pascoaloto. Ele é presidente da Sociedade Gaúcha de Infectologia, é professor de infectologia da Universidade Federal de Ciências da Saúde do Rio Grande do Sul e é o chefe do Serviço de Infectologia da Santa Casa de Porto Alegre. Ele é uma das pessoas que está envolvido direto com essa catástrofe correndo do Rio Grande do Sul. Professor Pascoaloto, bom dia. Primeiro, super obrigado por estar conversando comigo neste momento sobre doenças infecciosas nos desastres. Professor, só o primeiro comentário. Quando eu fiz a minha tese de mestrado, eu estudei o eletrocardiograma. Eu morava em São Paulo, eu estou falando com o senhor agora de Belém do Pará, eu morava em São Paulo e toda vez que tinha uma enchente lá, nós tínhamos uma quantidade enorme de pacientes com leptospirose que iam lá internar no Emílio Ribas, onde eu fazia os eletrocardiogramas para fazer o estudo da minha tese de mestrado. Então, eu me adaptei a esses desastres, e agora o desastre de vocês, que é o maior que eu já vi na vida. Como é que vocês vão cuidar dessa área agora que vai começar? Porque, por enquanto, a gente só está salvando gente. E muito obrigado por o senhor estar conversando comigo aqui hoje. Obrigado, Eduardo, pela oportunidade. É um prazer estar falando com vocês. Os problemas são muitos, o sistema de saúde nosso está completamente desestruturado, anárquico, vou dizer, porque basicamente a gente tem uma população desalojada muito grande. Eu me sinto como se estivesse vendo um filme de refugiados, as pessoas estão deslocadas das suas casas, passando a viver em abrigos. A gente tem só em Porto Alegre cerca de 200 abrigos, que não tem dono, não tem um poder central. Na verdade, os abrigos eles estão numa igreja, numa escola, num clube, cuidados por uma universidade, por um hospital, pela prefeitura, pelo sindicato médico, por diferentes entidades, né? Então, é muito difícil de mapear doenças nesse contexto e de propor, mesmo assim, medidas de controle de doenças infecciosas. O que a gente fez, um esforço conjunto, ao qual sou muito grato, devo dizer, aos meus colegas da Sociedade Gaúcha de Infectologia, em conjunto com a Sociedade Brasileira de Infectologia, muita gente do Brasil se propôs a ajudar e tem revisado documentos técnicos longamente, por horas e horas até a madrugada. A gente conseguiu fazer vários documentos técnicos nos últimos dias e que foram colocados na rede para nortear as ações públicas na área das doenças infecciosas. E eu espero que a gente possa falar um pouco mais sobre isso nos próximos minutos aqui com vocês. Certo. Me fala o seguinte. A mais comum do esperado agora é a leptospirose. Mas o que vem junto, hein? Nesse tipo de desastre? Muita coisa, né? Então a gente tem a preocupação mais imediata, quer dizer, a primeira preocupação foi salvar a vida das pessoas, né? Certo. Deixá-las num ambiente seguro, onde elas pudessem ter alimento e proteção, um ambiente seco e com água potável, né? Porque está muito difícil de ter acesso à água potável, falta água nos supermercados. Esse é um produto muito controlado hoje aqui no estado. Eu mesmo aqui em casa estou sem água já desde o início das enchentes. Então, a gente tem coletado a água da chuva para o condomínio, tem educado as pessoas de como ocupar, preparar essa água para se tornar potável, mas, enfim, em termos de doenças infecciosas, preocupam de curto prazo as infecções de pele e partes moles,
muita gente com feridas, com arranhões, com machucados, durante os resgates, muita gente mordida por cachorro, muitos animais foram resgatados, né? Então preocupa a raiva, preocupa o tétano, preocupa as infecções, como eu comentei, de pele e partes moles por bactérias, por fungos, porque essa água está contaminada por vários agentes, né? Preocupa as doenças diarreicas, pelo não acesso à água potável das pessoas, então por vírus, por bactérias, por protozoários. Preocupa muito a leptospirose, que é uma doença, como o senhor comentou, que sempre aparece no contexto das enchentes. Que mais que eu vou lhe dizer? Preocupa tanta coisa, né? Preocupa logo, logo a dengue, à medida que o calor voltar e o mosquito já estava presente aqui na região e essa água ficar empoçada. Preocupa muitas doenças infecciosas. A gente fez um documento conjunto com a sociedade brasileira, então, para orientar imunizações nessa população e elencou doenças prioritárias nas doenças infecciosas, né? Puxa, professor, me fala uma coisa. Já tem uma estrutura. A gente, né, eu estou tão desesperado quanto o senhor aí, como o Brasil todo, né? Tem um amigo meu que disse que já conhece mais o Rio Grande do Sul do que o Pará, de tanto que a gente está vendo no noticiário as diversas localidades daí. Já existe uma estrutura para tratar? Porque eu imagino que o hospital também está no fundo, né? Os hospitais daí. Os hospitais estão numa situação estável, eu lhe diria, mas como já estavam antes, eles estão semilotados. Uhum. Então, a preocupação é que essas doenças que ainda não bateram forte nos hospitais possam sobrecarregar demais o sistema das emergências dos hospitais. Então, tem toda uma preocupação agora em ofertar medicina à distância, né? E do Brasil nesse sentido. O Rio Grande do Sul está sendo muito amparado pelo Brasil nesse momento, não só com doações, mas também com assistência médica em telemedicina. Então, está se organizando, isso está começando a colocar na prática telemedicina aos pacientes e aos profissionais de saúde que estão na ponta, que muitos deles são jovens. Alguns são acadêmicos de medicina, são doutorandos, são residentes, são médicos recém-formados que estão se voluntariando. A força de trabalho hoje, nesses locais primários de atendimento, nos abrigos, ela é de voluntários. E eles estão sendo apoiados por telemedicina, por profissionais, por especialistas. Então, as sociedades médicas de especialidades também estão se organizando para prestar esse atendimento. Então, a gente está num momento de muito esforço para estruturação, para reestruturação, reorganização do sistema de saúde frente a essa nova realidade física que está se colocando para nós, né? Puxa, eu estou imaginando a dificuldade. Eu tenho uma médica, minha amiga, que foi quem sugeriu, a doutora Tânia Chaves, que ela faz parte desse grupo da Força Tarefa em, em estruturar nesse momento, né? Porque eu estou imaginando que vocês têm um montão de lugares distantes um do outro para estruturar tudo isso, é isso? Muitos lugares, então é uma atenção completamente descentralizada nesses múltiplos abrigos que não estão nem sequer muito bem mapeados, né? Abrigos improvisados, abrigos que têm medicamentos que em geral vêm de doação. Então, os medicamentos chegam aos montes para serem doados em diferentes centros e as pessoas estão separando o que é antihipertensivo, o que é anti-inflamatório, o que é antibiótico, o que está válido, o que não está, e estão achando canais de doação lá para a ponta, né? Então, em muitos locais faltam medicamentos. Tem muita gente com doença crônica que está com dificuldade de acessar os centros de distribuição de medicamentos, porque as unidades do Estado, muitas se desfizeram porque foram alagadas, né? Mesmo as unidades de imunização do Estado, elas foram alagadas. Então, é um momento de completa desordem, mas de intenso trabalho para que isso se reorganize, para que algo novo cresça a tempo de poder suprir as pessoas com suas necessidades. Eu assisti nos jornais a dificuldade dos diabéticos que usam insulina, na, até porque as geladeiras foram embora, né? Perdeu tudo. É. Vocês já tiveram muita emergência desse tipo? Chega a mim muita notícia, mas certamente o universo de problemas é muito maior do que eu consigo perceber. Mas o caos na saúde tá muito além das doenças infecciosas, né? Ele está muito nas doenças crônicas também. Tem gente que precisa de medicamento regular. A política de HIV também foi muito abalada com essa questão. O Ministério fez esforços para flexibilizar a dispensação de medicamentos. O próprio Conselho de Medicina hoje permite que a gente consiga prescrever pelo celular medicamentos controlados, que antes não era possível, para que as pessoas tenham um acesso facilitado aos medicamentos, porque
A situação é dramática mesmo. Eu estou imaginando. Só uma pergunta agora de curiosidade. Existem cidades no estado em que a situação da saúde está normal? Existem cidades elevadas que está tudo bem, normal? Nem todas as cidades foram afetadas pelas enchentes, mas a grande maior parte das cidades foram. E tem cidades que sofreram com as enchentes, mas a água desceu. O rio continua, alguns rios mais altos, mas afetam mais populações ribeirinhas, mas não como aconteceu aqui na região de Porto Alegre e em volta de Porto Alegre, aqui no Guaíba e nos lagos aqui em volta. Nessas regiões foram gravemente afetadas pelas enchentes, né? Uhum. E desculpa, mas não é só a questão também da saúde, a questão que a infraestrutura do estado foi toda abalada. As estradas, nós temos, eu não sei o número exato, mas possivelmente mais de 170 pontos de obstrução das estradas. O aeroporto principal do estado não funciona, então o estado está todo bloqueado. Ele não está ilhado, porque a gente consegue receber recursos por um caminho ou outro, mas para te ter uma ideia, trajetos que se faziam em 3 horas ou 4, hoje levam 12 horas para serem feitos. Puxa vida. A minha maior preocupação é vocês montarem a estrutura da distribuição dos donativos, né? Porque é para uma área enorme que vocês têm que distribuir. E para uma área, como você falou, é a igreja, é a escola, a quadra, a quadra de esportes, é todo mundo servindo, e de repente vocês não têm. Agora que vocês estão mapeando esses lugares para começar a distribuir, né? Ainda por cima teve um terremoto, ainda por cima ficou frio, né? As pessoas têm demonstrado muita vontade em ser solidárias, querem ajudar, mas já não sabem nem como ajudar. Então, elas ajudam o que elas enxergam. Elas dão dinheiro para alguma instituição de confiança, elas vão lá e se voluntariam num abrigo ou em outro, mas às vezes o abrigo já nem precisa mais de ajuda humana, ou já está suprido de certo insumo, precisa de um outro. Então, existe uma grande crise de informação também. A gente não sabe o que cada um está precisando, para que lado a ajuda tem que ir, né? Então, essa desestruturação da sociedade está tornando tudo muito difícil, e isso está afetando a saúde também das pessoas e os programas de saúde. Pascoaloto, desculpa, está te chamando de Pascoaloto. Claro, por favor. Pascoaloto, a Sociedade de Infectologia, em termos de Brasil, em termos de Porto Alegre, vocês já tinham pensado alguma vez em algum tipo de desastre desse tipo ou nunca passou pela cabeça? Nunca. Bom, todo mundo percebia, que o planeta está aquecendo, que a gente tem cada vez menos dias de inverno, que os polos estão derretendo, isso todo mundo sabe. E a gente sabe que tem chovido demais em Porto Alegre. Cada chuva que muitas vezes que acontece aqui é assustador, porque é muito volume de água, é muito vento, tem enchentes, mas dura um dia, dura 2 e isso passa. Nunca eu imaginaria uma situação de uma cidade onde a água está... eu moro num ponto alto da cidade, mas a 3 quadras da minha casa tem o rio está encostando aqui, sabe? Então, a cidade está muito próxima do rio, e esse rio é um esgoto, é um rio fétido, escuro, e está cheio de matéria orgânica, de ratos, como o senhor mencionou, com risco de leptospirose, de excretas humanas. Então, a gente está cercado de esgoto, é isso que está acontecendo. Grande preocupação com doenças infecciosas. Eu estou imaginando mesmo. E aí, Pascoaloto, o nosso primeiro tempo acabou. A gente já volta, tá? Pessoal, só um instantinho que o professor Pascoaloto vai continuar com essas informações. Minutinho só. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones
984510900 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Voltamos com o professor Pascoaloto, do Rio Grande do Sul, comentando a respeito de doenças infecciosas no desastre que agora está acontecendo no Rio Grande do Sul. Professor, o que nós vamos poder tirar de conhecimento dessa crise que nunca aconteceu? Olha, essa crise ela é sem precedentes na nossa história, mas o futuro é incerto e a gente vive um momento de grandes mudanças climáticas. Talvez isso recorra no nosso estado, talvez a gente tenha grandes momentos de seca e de inundações em outras áreas do Brasil. Eu acho que isso a gente tem que lidar com essa possibilidade. O que a gente tem que ter, eu acho, é usar o que está acontecendo no Rio Grande do Sul como um modelo de experimentação para futuras reações a catástrofes. A gente tem que estar preparado, melhor preparado. Se é que o Covid melhor nos preparou para algo, né? Mas a gente tem que estar melhor preparado para futuras catástrofes, no sentido de ter centros capacitados com testes diagnósticos para as doenças que venham a acontecer, ter um estoque de vacinas, por exemplo, para situações de emergência no Brasil, porque é nítido que o Brasil hoje, no momento, não tem estoque suficiente de vacina para hepatite A, que é um problema, porque tinha uma política de imunização para as crianças e ali estava posto. Agora a gente quer imunizar adultos num cenário de calamidade. E não tem vacina suficiente para todo mundo. Então, a gente tem que ter um plano de contingência nacional para as crises. Eu acho que isso é algo que a gente tem que sempre discutir e para cada crise, qual é o pacote de medidas que a gente vai ter que ter caso ela venha a acontecer, do ponto de vista das doenças infecciosas. Agora, super importante isso. E qual é a estrutura do governo, tanto federal como local, para vocês aí agora? O grande desafio, eu acho, tem sido o governo se fazer... Primeiro, a tomada de decisão no governo, claro que ela é muito mais lenta do que nas sociedades médicas, né? Aqui eu boto gente para trabalhar do Brasil inteiro até as 2 da manhã e tá todo mundo mandando WhatsApp, produzindo e produzindo. Em 4, 5 dias a gente faz 3, 4 documentos e no governo não é a mesma velocidade. Porque, especialmente se vai para Brasília, é o sistema como funciona, pessoal, mas tem um comitê, tem outro comitê, tem uma secretaria, tem um departamento, tem o território de um, o território de outro, tem os interesses políticos da federação, do estado, do município, e essas decisões elas são mais lentas, né? Então a gente sente uma grande vontade de uma mobilização para ajudar, mas as decisões do governo elas acabam sendo mais lentas do que da sociedade civil. Então o nosso papel como sociedade médica foi dizer, olha, pessoal, as recomendações são essas. Então, por favor, governo, precisamos de tais vacinas para tais indicações. Precisamos de antibiótico para quimioprofilaxia de leptospirose para situações de elevado risco. Os antibióticos são essas, as doses são essas. Agora cabe ao governo prover a logística. E aí vem a dificuldade. Como é que a gente faz a coisa acontecer? Como é que eu faço que o medicamento esteja presente lá no abrigo da vila tal, onde tem 1.000 pessoas dentro de um abrigo? Como é que eu coloco uma política de controle de transmissão de doenças infecciosas dentro de um abrigo superlotado, onde vai ter eventualmente surtos de sarna, de piolho, de influenza, de Covid, tuberculose, quer dizer, doenças múltiplas, onde tem violência acontecendo, tem de tudo. Tem escassez de comida, escassez de água potável. Então, como eu faço o poder público se mover na velocidade em que isso é exigido pela catástrofe? Não dá, pessoal. Eu não espero que o governo seja a solução. Com todo respeito, eu acho que a sociedade civil precisa fazer a sua parte. Mas e cadê as lideranças? Quem é o líder? Quem dá o norte? Eu posso falar pela medicina. O que cabe a nós, eu acho, como técnicos e como especialistas, é dizer: olha, a sociedade entende que a diretriz técnica é esta, é isso que a gente tem que fazer. E, nesse sentido, eu estou verdadeiramente orgulhoso do esforço nacional da Sociedade Brasileira de Infectologia, com membros também no Pará, que ajudaram muito a construir os protocolos até agora feitos. A gente está finalizando agora um documento de 24 capítulos para as principais doenças que acontecem infecciosas no contexto das enchentes. Nós fizemos um documento de quimioprofilaxia
para leptospirose, que é um tema polêmico. Muita gente acha que, olha, para que eu vou dar antibiótico profilático se a evidência é fraca para uso? Bom, a evidência é fraca, mas a recomendação é forte perante a gravidade do momento, perante o grau de exposição das pessoas à água contaminada, perante a desestruturação do sistema de saúde, a fragilidade, a dificuldade das pessoas de fazer um diagnóstico precoce e uma intervenção precoce. Então, construímos esse documento. O Estado disse, está muito amplo, tem que nichar melhor o grupo de maior risco. Fizemos o segundo documento, onde apontamos quem era, então, prioritário para a quimioprofilaxia. Depois fizemos um documento articulado com a Sociedade Brasileira de Imunizações. Grande esforço desse pessoal para dizer, olha, quais as vacinas importantes nesse momento? Devo dizer aqui que boa parte das doenças infecciosas, elas são preveníveis nesse contexto, por vacinação. Então, a gente tem que atualizar o calendário vacinal. Quais vacinas? E tem uma lista, a gente fez um documento de 30 páginas. Aí o governo disse, olha, está muito longo isso, é muita vacina, vamos ter que fazer uma lista de prioridades. Reformulamos isso, mas a gente conseguiu fazer do dia para a noite essa reformulação, com 5 vacinas. Tétano, raiva, influenza, Covid, falta algo? Hepatite A. Então, esse documento está na rede, no nosso Instagram, infectologia.rs. Esse documento está no site da Sociedade Brasileira de Infectologia. Está colocado. O que cabe agora? Cabe ao poder público dizer, tem estoque ou não tem? O que eu só vejo é gente postando do governo de um lado e outro dizendo, está tudo bem, estamos vacinando, não falta vacina. Mas lá na ponta, o que eu vejo é as pessoas dizendo, cadê a vacina? Não está chegando aqui. Então, o nosso papel é aquecer essa discussão para que as coisas aconteçam. O Estado está passando por uma onda de frio. A gente não pode esperar para vacinar as pessoas para influenza. Isso está acontecendo já, está bem legal. Mas a vacina de Covid ainda não está disponível. A vacina de hepatite A não está sendo aplicada. O Estado está em discussão entre a Federação e o Estado. Será que tem doses suficientes? A gente fez uma recomendação de, quem sabe pega a vacina da criança e dá uma dose dobrada, então, produto. Eu sei que isso é fora da bula, mas a gente tem um programa para criança e tem dose para criança definida. Então, aplica no adulto. Então, a gente está tentando flexibilizar e ajudar o poder público. E tem que todo mundo trabalhar junto nessa hora. E, além da Sociedade de Infectologia e de Imunologia, tem alguma outra em trabalho contínuo com vocês? Esse documento de vacinas, ele foi também assinado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e de Emergência. Então, eu fico muito feliz de ver tantas sociedades médicas, claro, com a Sociedade de Infecto, que, junto com a de imunizações que fez, e teve o respaldo das demais sociedades. E aqui, chegando no Rio Grande do Sul, ele teve o apoio, enfim, de boa parte da sociedade e dos médicos, e a gente espera botar isso em operação tão logo e tão rapidamente a gente consiga, né, junto com o Estado. Eu estou imaginando que a maior preocupação de vocês agora é como administrar essa distribuição, né? É isso que deve estar preocupando. Porque a vacina da influenza é fácil, pega todo mundo e toca a vacina em todo mundo dentro do abrigo. A Covid seria a mesma lógica, mas a gente, de novo, pessoal, a vacina do Covid não chegou ainda, a gente tem que ter essa vacina. Alguém pode argumentar, mas não está aparecendo Covid. Mas não vamos esperar aparecer, né? Tem que vacinar. O que está aparecendo é a influenza e vírus sincicial respiratório. Então tem uma discussão, talvez, de conseguir doações com a indústria de vacina para RSV, vírus sincicial respiratório, para populações prioritárias de idosos. Agora, a vacina para raiva, o que eu senti? Que nós tínhamos 3 pontos em Porto Alegre, na beira do rio de atendimento. Então, tinha muita gente chegando de barco, mordido por cachorro. E as pessoas, numa tentativa heróica de salvar a outras, elas, mesmo mordidas por cachorro, voltavam para a água. Então, tinha um risco de leptospirose, tinha um risco de tétano, tinha um risco de raiva. Então, ali nós tínhamos que ter uma unidade do Estado vacinando para raiva. Mas então a gente demorou a conseguir se organizar. Agora está tendo. Quer dizer, a gente tem uma sinalização de onde fazer vacina para raiva. Mas o que eu gostaria de ver é a vacina no local primário de atendimento das pessoas. Não dá para esperar que a pessoa seja referenciada para um posto de saúde, que ninguém sabe ao certo cadê a informação, cadê o posto, está aberto, não está aberto, que horas abre, está inundado, não está inundado. Então o poder público precisa estar presente nos locais primários de atendimento. Eu estou imaginando. Há organização aí por parte da sociedade civil para
coordenar essas coisas ou não? Olha, existem esforços gigantes da sociedade civil e existem iniciativas de organização que Uhum. estão num crescente em termos de organização. Devo citar aqui o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, a Associação Médica do Rio Grande do Sul, o Conselho de Medicina do Rio Grande do Sul, claro, o Conselho de Farmácia. Então, tem grandes órgãos que estão se organizando para prestar assistência, para separar medicamentos, para receber donativos, para comandar abrigos. Mas, assim, ó, um grande problema que nós temos é que hoje a força médica dentro dos abrigos ela é voluntária. Isso não Uhum. vai funcionar muito tempo, porque as pessoas vão ficar muito tempo nos abrigos, porque não vão voltar para casa tão rápido. E não dá para contar com voluntariado, porque o voluntário cansa, ele adoece, ele tem compromissos, ele vai ter que voltar para suas atividades usuais. Então, é preciso que o Estado posicione médicos nesses locais. Eu digo que agora nós temos 3 desafios maiores que eu enxergo aqui, que é profissionalizar a assistência médica nos abrigos, quer dizer, ter pessoas que são contratadas para estarem atendendo nesses locais, ofertar vacinas conforme o programa preconizou, conforme a nossa força-tarefa preconizou, e conter disseminação de doenças infecciosas dentro dos abrigos, com isolamento adequado, distanciamento, né? Máscara em quem está com sintomas respiratórios, rastreio de sintomáticos respiratórios, testagem para tuberculose em quem tenha que seja sintomático respiratório. Enfim, eu acho que esses são os esforços maiores. E ofertar assistência médica remota para as pessoas, para que elas possam ser atendidas, recebam medicamentos sem precisar ir para a emergência do hospital. Porque o que a gente quer agora é preservar a resguarda, que são os hospitais, que é a fase seguinte, que em algum momento vai começar a respingar leptospirose, e espero que não chegue raiva e tétano e hepatite A nos hospitais, e dengue logo comece a esquentar, né? Puxa, vai ser um trabalho hercúleo mesmo. Professor Pascoaloto, a gente está no finzinho do programa. Eu queria primeiro, super obrigado por você nos ter atendido. Suas considerações finais e pode dedicar ao programa. Eu queria agradecer a oportunidade de estar falando com vocês. Não foi anunciado aqui, mas meu nome é Alessandro Comaru Pascoaloto. Olha que interessante. A minha família deve ter alguma raiz por aí, hein? Porque Comaru é uma semente aí do norte. E não sei o que eles faziam com a semente, se eles eram indígenas, mas eu me considero como pertencente a esse povo também. Povo brasileiro, pessoal, que é o que todos nós somos, né? Eu estou muito feliz com o apoio que o Brasil tem dado como um todo ao Rio Grande do Sul. A gente precisa de muita ajuda, a gente tem recebido ajuda, solidariedade, carinho, doações e o empenho dos brasileiros em fazer com que isso se resolva. O nosso estado foi destruído por essa calamidade e o que me preocupa mais não é só sair dessa crise, é estar preparado, porque é possível que isso recorra, seja aqui no Rio Grande do Sul ou em outros locais. A gente vive um momento de instabilidade climática. Eu queria agradecer muito às sociedades médicas que nos apoiam, em especial a minha sociedade local, a Sociedade Gaúcha de Infectologia, e a Sociedade Brasileira de Infectologia, com todos os membros da Força Tarefa que têm se empenhado muito e muito rapidamente na revisão dos documentos técnicos, e, claro, a Sociedade de Imunização, que também nos ajudou muito nessa construção dos documentos de vacinas, e eu espero que a gente possa minimizar os danos que estão aí para acontecer pela frente. Obrigado a todos vocês aí. Puxa, super obrigado, amigo. Obrigado mesmo. A gente espera que toda essa estrutura funcione o mais breve possível. Pascoaloto, até qualquer hora, hein? Depois eu te convido de novo para falar da evolução disso para a gente, tá? Obrigado, hein? Pessoal, Boa noite a vocês. a gente vai dedicar o programa a todo o povo gaúcho, resiliente, a todos os médicos, a toda essa turma toda que está brigando para que tudo isso dê um final feliz. Obrigado, pessoal. Turma, um domingo iluminado e uma semana, principalmente para o povo gaúcho, uma semana iluminada. Tchau, tchau. Obrigado. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você.
A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar.